Me digam, por favor, se estão vendo. Sim, Pronto. E aí a gente vai começar no capítulo 4, na página 88. Então, aula passada, a gente começou a falar de políticas públicas de saúde e falamos que as políticas públicas de saúde estão relacionadas a melhorias nos órgãos públicos voltados para a saúde da população e que isso era um direito de todos, regido pela Constituição, é lei, assegurado que todos têm direito à saúde. E nós temos de graça, né, que é o Sistema Único de Saúde. A gente não precisa pagar por fora para receber esse atendimento. E uma das principais coisas que a gente recebe de graça, assim, de graça entre aspas, né, porque a gente paga imposto e tudo mais, mas tem países que mesmo pagando imposto, você ainda tem que pagar pelo serviço de saúde, que eram as vacinas. As vacinas eram uma das principais coisas que nós recebemos no Sistema Único de Saúde ao longo de toda a nossa vida. Isso é também um indicador de saúde. Então, olha só, gente. O que são indicadores de saúde para começo de conversa? Né? Eles são critérios utilizados para a implementação de políticas públicas. Então, se vocês olharem para essa figura aqui da página 88, tem um homem abastecendo uma cisterna com um caminhão-pipa, certo? Todo mundo está vendo isso no livro? Pessoal, hello? sim. Tá, beleza. Então, um dos indicadores de saúde de uma população é justamente se verificar se eles estão com água encanada. Se tem água chegando tratada para essas pessoas. Aí eu pergunto, no caso desse senhor que está aí abastecendo água na cisterna de um caminhão-pipa, vocês acham que ele está fazendo isso porque ele gosta ou porque não tem água que chegue na casa dele? Porque tem água na casa dele. Pois Cada é. essa seca. Então, essa é uma das coisas. Isso aqui, ó, que vocês podem olhar na legenda, faz parte do Programa Emergencial de Distribuição de Água do Governo Federal, que abastece a população do município de Salgueiro. Então, assim, a população de Salgueiro, consequentemente, sofre com a seca, então não chega água com tanta facilidade como chega para a gente, por exemplo, que está numa região um pouco melhor, mais favorecida. E para garantir a saúde da população, o governo tem que agir de forma emergencial, levando água para essa população da forma que der. Então, no caso desse senhor aqui, é abastecendo cisterna com caminhão-pipa. Não chega pelo cano, mas tem que chegar de alguma forma, porque isso é responsabilidade do governo. Isso é uma política pública, ou seja, tá? Quando a gente fala de política, é justamente isso, é das melhorias para garantir a qualidade de vida da população. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns indicadores de saúde. Então, são três principais que eles vão medir: a cobertura de saneamento básico, que a gente já comentou por alto, a incidência de doenças, tá? Então, verificar a saúde da população também com relação às doenças e também a taxa de mortalidade, principalmente a mortalidade infantil. Em um lugar que está morrendo muita criança, alguma coisa está errada. Porque adulto a gente sabe que se mete em acidente, com bandidagem, com coisa errada. Morte de adulto não é uma coisa que assuste tanto, infelizmente. Mas criança já é um alerta. Principalmente a mortalidade infantil, gente. É um alerta de como pode estar a saúde de um local. Então, quais são os indícios? O que é que indica a saúde de uma população de uma cidade, de um estado, ou até mesmo de um país? Então, são três coisas básicas: saneamento básico, doenças e taxa de mortalidade. Preciso que alguém leia, por favor, página 89. Olha lá quem se voluntaria.
Vou ter que escolher. Heloílson, por favor. Ô, professora, a página 89 aqui não tá parecendo igual o seu não aí. Ah, não, tudo bem. É porque essa figurinha tá na página 90. Mas vá, comece Ah, da 89. da qual? Da dificuldade nos acessos? Ou, ou Não, vimos que para planejando ações de saúde pública. Na página 89. isso que eu não tô achando. Assim, ó, ontem, no capítulo anterior, vimos que... Para garantir a saúde, né? Uhum, Uhum. No capítulo anterior, vimos que para garantir a saúde de uma população são necessárias diversas medidas de políticas públicas. Neste capítulo, vamos compreender alguns critérios usados pelo poder público para implementar dessas políticas. Para isso, é necessário conhecer as necessidades de cada região, município e comunidade. Quais são os aspectos de saúde são precários? Há problemas de poluição. A quais riscos ambientais as pessoas estão vulneráveis? pronto, pode pausar aí. Identifique. Então, olha só, são feitas diversas perguntas, gente, tá? Então, onde é que está precisando? Quais são? Se tem posto de saúde disponível? Se a situação é precária? Se tem médico? Se tem problema de poluição? Lixo na rua? Tudo isso é um indicador de como está a saúde do local. Então, tem algumas coisas que são precisas fazer. Primeira coisa é avaliar. Olhem para essa pirâmide aqui, que também está no livro de vocês na página 90. Eles têm que buscar o máximo de informações possíveis. Então, a gente começa aqui primeiro com os dados originais. Então, eles vão olhar o quê? O número total de residências ou localidades que apresentam serviço de saneamento básico em uma região por um determinado período. Então, vamos avaliar como é que está a situação de Pilõezinhos, por exemplo. A gente vai avaliar todas as casas e todos os, no caso dos sítios também, ver as localidades dos sítios para ver quais são os que tem água encanada chegando, quem é que se tem fossa ou se vai para o esgoto, a água que já usou. Tem que coletar todos esses dados. Coletando todos esses dados, vai então partir para a parte de análise dos dados, tá? Comparar com relação a tipo, vamos ver, com relação a Guarabira, como é que está a situação de Pilõezinhos? Em termos de porcentagem, quantos por cento de casas tem saneamento básico, quantos por cento não tem, tá? E aí vem depois os indicadores, tá? A gente vai agora, tipo, mostrar em gráficos todos os dados analisados. Olha só, descobrimos aqui que tem uma porcentagem tal de casas com saneamento básico, outras casas que não têm. Até então, chegar no índice médio de cobertura de serviço de esgoto. Então, a gente começa primeiro dos dados originais, coletando, analisa, observa os indicadores e aí então a gente tem um valor final, que é a informação-chave para dizer assim, olha, nós analisamos todos os dados e a situação da saúde do município é essa, tá? Então, vamos começar com alguns indicadores de serviço. Na página 90, cobertura de saneamento básico. Quem quer ler, por favor? Vamos, gente. Tem que escolher, tá bom. Jonathan? Jonathan? Oi? Lê para mim na página 90, por favor. Cobertura de saneamento básico. Ô, professor, peraí que o meu irmão acordou, calma aí. Ai, meu Deus. É sério? Não, tudo bem, vai. É porque eu tô pensando no bichinho acordando.
E agora, como é que eu vou ler olhando menino? Meu Ah, pai e minha mãe quem saíram. pode ler, por favor, gente? Já que Jonathan tá cuidando do irmãozinho dele. Hillary, pode ler? Posso. Pronto, vai lá. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e é definido como o conjunto dos serviços relacionados ao abastecimento de água potável, ao tratamento adequado do esgoto sanitário, à limpeza urbana, à coleta, ao transporte e ao destino do lixo, à drenagem e o manejo das águas da chuva e a manutenção das redes de água nas cidades. Além desse conceito de saneamento básico, ao saneamento ambiental, que é mais amplo, sendo considerado o conjunto de ações sociais e econômicas com o objetivo de manter o ambiente saudável e capaz de prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo ambiente, além de promover condições favoráveis à saúde das populações urbanas e rural. Continua, Enquanto o saneamento básico se preocupa mais com a questão do acesso da população aos serviços mencionados, o saneamento ambiental tem aplicação um pouco mais abrangente, incluindo as questões de preservação ambiental, tais como qualidade da água, qualidade do solo, destinação dos resíduos sólidos, impactos ambientais e qualidade do ar. Pode continuar na outra página, por favor. Ok. O saneamento ambiental adequado, associado a boas condições de saneamento básico, propicia menor taxa de mortalidade, em especial a infantil, menor índice de doenças, melhoria na qualidade de vida das populações e a maior produtividade nas atividades econômicas do país. Pronto, pode pausar. Assim, Pode pausar aí. Ok. Então, olha só, gente. Saneamento básico é um dos indicadores de saúde. Então, quais são os princípios do saneamento básico? As pessoas têm que ter abastecimento de água potável. Água potável é aquela água que serve, água limpa, que serve para beber, para usar, para cozinhar e tudo mais. Tratamento adequado do esgoto sanitário, ou seja, não basta ter uma coleta de esgoto, ele tem que ser tratado. Tem que ser levado para uma estação de tratamento. Limpeza urbana, ou seja, o lixo, os resíduos sólidos não podem ficar ao Deus dará, eles têm que ser recolhidos. Coleta, transporte e destino adequado do lixo. Drenagem das águas da chuva, então tem que ter sistema de bueiros, por exemplo, para poder drenar a água da chuva, não alagar a cidade. E também a manutenção da rede de água da cidade. Então, tem que ter uma manutenção para, tipo, quando falta água, tem que descobrir por que foi, se foi um cano que estourou e tudo mais. Tudo isso está relacionado a saneamento básico. Desses princípios aqui, o que é que está faltando, por exemplo, numa cidade como Pilõezinhos? Para ficar completo, a gente tem algumas coisas aí sim, né? Do que é que a gente não tem ainda? Abastecimento de água potável? Não, água potável a gente tem, Tiago. A água que chega pra gente no cano, ela é potável. Água potável é aquela água que dá pra gente usar, entendeu? Tipo, vem lá, toda limpinha, com cloro, com flúor. A água da Cagepa, ela é limpa. O problema, na verdade, da água da Cagepa, às vezes, o povo tem mania de não limpar a caixa d'água. Aí, quando chega na caixa d'água, a água suja. Mas sai da Cagepa limpíssima. Limpíssima. Isso eu posso garantir. Agora, o que é que está faltando? Por exemplo, a gente tem estação de tratamento do esgoto? Era isso que eu queria dizer, tava na ponta da língua. Pronto. Perguntando aqui a meu irmão. Perguntando aí a teu irmão. Então, olha só. Água potável a gente tem. O carro do lixo passa recolhendo o lixo, não passa? Então, a gente tem... E o pessoal também varre a rua. Então, a questão da limpeza urbana, a gente também tem.
E tem também a questão dos tambores de lixo que ficam espalhados pela cidade. A gente tem, por exemplo, um destino adequado ao lixo. Não. O lixo que é recolhido, ele é levado para um local adequado? Não. Mas não pode jogar não. ali. Então, ainda não, né? Eu fiquei esses dias, acho que foi em agosto, não sei, ou julho, que saiu a ordem de serviço para a construção de um aterro sanitário, que eu comentei com vocês aí, que saiu essa ordem em Pilõezinhos, né? Se der certo, ótimo. Já é um ponto a mais para a saúde da cidade. Porque Agora, fica olha poluindo. só. Aqui a foto aérea mostrando o nosso rio. O que acontece? Infelizmente, a gente não tem uma estação de tratamento de esgoto. Então, o esgoto da cidade, canalizado das casas, vai parar diretamente no rio. E fica Essa foto foi de 2017, não foi? Eu acho que foi, porque eu tenho a foto desse ano. Peraí, deixa eu procurar. Foi em 2017, 2018, 2019 foi não. Eu não lembro. É porque aqui ainda não tem o banheiro público aqui. Pronto, aqui tá a foto desse ano, tá? Com asfalto e aqui o rio. Então, assim, o esgoto... Isso é Pilõezinho? Me parece. Não, aqui não parece, rapaz. Olha aqui, ó. É porque... É sério? Foi estavam colocando o asfalto. Essa foto aqui. Então, aqui nessa rua que ainda não tem, né? Ainda não tinham colocado. Tá aqui as máquinas. E o rio aqui. Mas eu prefiro mostrar essa foto aqui que mostra mais de perto. A situação do rio não mudou, né, gente? Mudou a ponte e o asfalto só. O rio tá igual. E o banheiro? Sim, o banheiro que foi construído aqui também. Tá? Então, a gente tem alguns pontos a serem melhorados na cidade. Mas algumas coisas de saneamento básico existem, tá? Então, tem abastecimento de água potável, a gente tem água que vem da Cagepa, tem a limpeza urbana, tem os bueiros para recolher água da chuva, coleta e transporte do lixo também tem. Só não tem o destino adequado, porque o lixão não é um destino adequado. O destino adequado para lixo é o aterro sanitário. Tranquilo até aí, gente? Sim. Alguma dúvida? Algum comentário Não. feito? Beleza. Então, como o Hillary leu, tem algumas coisas. Dá para ver direitinho esses nomes ou tá ruim de ver? Que tá na tela. Tá bom, professora, pra Dá ver. pra ver, né? Pronto. Tem algumas coisas que a gente precisa avaliar quando fala de saneamento básico e quando fala de saneamento ambiental, tá? Saneamento básico, como o nome já está dizendo, é o básico. Aquilo que é básico para a população. Água potável, coleta e transporte do lixo, tratamento adequado do esgoto, não é para deixar o esgoto a céu aberto, tá? Também não é para deixar jogar no rio. Drenagem das águas da chuva e manutenção das redes de água. O saneamento ambiental, por sua vez, ele é mais amplo. Ele vai estar relacionado, por exemplo, à preservação ambiental. Então, ele vai estar relacionado à questão das consequências de um desmatamento, como, por exemplo, trazer doença para a gente, como eu falei na aula extra. Não basta ter água potável, tem que ver com relação à qualidade dessa água. Ela, tipo, às vezes, mesmo não a água que seja potável, ela ainda pode apresentar alguns micro-organismos que podem causar alguma doença. Ela vai estar relacionada à destinação dos resíduos sólidos. Então, o saneamento ambiental, ele vai focar estritamente na questão do aterro sanitário e também em questão de reciclagem, reaproveitamento de material que pudesse ser reaproveitado. Impactos ambientais, como a gente viu da poluição das águas, derramamento de substâncias tóxicas nos rios, a qualidade do ar também. Então, saneamento básico é aquele basicão, aquele que precisa ajudar, que serve para ajudar
na saúde de uma população, e o saneamento ambiental ele vai ser mais amplo porque ele vai avaliar mais as questões ecossistêmicas, vamos dizer assim. Tá? Então, ele vai observar o local como um todo e focar em coisas muito mais detalhadas, vamos dizer assim. Então, o saneamento básico, por exemplo, ele não vai se preocupar com a qualidade do ar, por exemplo. O saneamento ambiental, por sua vez, vai. Então, assim, a Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ela tem que fiscalizar, por exemplo, determinadas fábricas para ver a quantidade de poluentes que está sendo lançado ali. E, se possível, aplicar um filtro ou mudar a fórmula de fabricação de algum produto que eles estejam fabricando para tentar poluir menos, por exemplo. Verificar também se os efluentes que essa fábrica está lançando nos rios são muito tóxicos. Basicamente isso. Então, vocês estão compreendendo a diferença de saneamento básico para saneamento ambiental? Um é uma coisa bem básica, bem simples, e o outro é muito mais amplo. Ele não vai olhar só as casas, ele vai olhar fábrica, casa, tudo. Estão compreendendo isso, gente? Sim. Sim. Tá. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, por favor. Então, aqui é a nossa cidade assaltada. E aqui, esse gráfico que está na página 91 de vocês, que é o acesso aos serviços de coleta de esgoto. Então, quais são, em porcentagem, os índices médios de cada região? Opa! A primeira barrinha representa o ano de 2006 e a última barrinha representa o ano de 2011. Então, aqui a gente tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul e aqui o Brasil como um todo, juntando todas as regiões. Pergunta: de 2006 para 2011, a situação melhorou ou piorou? Em termos de Brasil, vamos dizer assim. Melhorou um pouquinho. Melhorou. Melhorou um pouquinho, né? A gente vê assim que não é um aumento, nossa, como melhorou, mas melhorou, é melhor que nada, tá? Então, de 2006 para 2011, a gente teve um aumentozinho na questão da coleta de esgoto no Brasil como um todo. E aí a gente olha para as regiões Nordeste e Norte, que são as com condição mais precária em termos de coleta de esgoto. Muitas casas ainda utilizam um sistema de fossa, ou nem tem isso, né? Vai diretamente para o rio. Não tem nenhuma coleta de esgoto propriamente dito. Só que assim, gente, eu quero deixar claro que serviço de coleta de esgoto não é a mesma coisa que serviço de tratamento de esgoto. A coleta do esgoto basicamente usou aquela água e escorre pelo cano do esgoto. Mas esse esgoto vai parar em algum local. Não necessariamente esse esgoto vai ser tratado. Então, no caso de Pilõezinhos, por exemplo, muitas casas apresentam a coleta do esgoto, tem o cano do esgoto. Mas não quer dizer que esse esgoto está sendo levado para uma estação de tratamento. Então, aqui a gente tem um outro gráfico, que é com relação ao serviço de tratamento de esgoto. A gente vê, comparando aqui a região Nordeste, que deu uma caída de 2006 para 2011. Estão percebendo isso? Aham. Por que vocês acham que isso pode ter acontecido? Porque como é que, tinha, vamos dizer assim, aqui quase 30% de serviço de tratamento de esgoto e de repente caiu. O que vocês acham que aconteceu? Eu acho que eles ficaram muito coisados. Aí disse, não tem muita poluição.
Aí, você já sabe, né? Então, geralmente isso acontece, gente, porque a população vai aumentando e ao invés de também se aumentar o serviço de tratamento de esgoto, acabam deixando de lado. Então, assim, em algumas casas que foram planejadas, deu para ligar ao serviço de tratamento. Mas aí novas casas vão sendo construídas e ao invés desse serviço de tratamento ir acompanhando essas novas casas e interligando o sistema de esgoto de todo mundo para mandar diretamente para o serviço de tratamento, Foi diminuindo. foi diminuindo, exatamente. Então, em termos de proporção, a população aumentando e o sistema de esgoto não acompanhou esse aumento populacional. Então, muitas vezes acontece isso. Aqui nós temos, com relação à melhor região de sistema de tratamento de esgoto, seria, no caso, a Centro-Oeste. Então, comparando aqui, ó, Sudeste é a região com maior quantidade de coleta de esgoto. Coleta, não quer dizer que é tratamento. E quando a gente para olhar em questão de tratamento, a gente vê que a Centro-Oeste, ela é que está em primeiro lugar com relação ao serviço de tratamento. Tudo bem que a Sudeste está logo aqui do lado. Mas para vocês verem a diferença, que o fato de ter uma coleta de esgoto não quer dizer que esse esgoto esteja sendo tratado. É diferente. Coletar o esgoto, beleza, coletou. Mas está sendo tratado? Não necessariamente. Então, são dois índices diferentes. Índice de coleta de esgoto e o índice de tratamento do esgoto. Tá? O esgoto sendo tratado, retirado todas as impurezas, para só então ser devolvido para o rio. Tranquilo até aí, meus amores? Sim. Tá. Então, aqui nós temos outro índice que é a cobertura de vacinação. Na página 94. Preciso de alguém para ler, por favor. Pode ser você, Tiago. Eu tô sem o livro aqui, eu perdi. Eu não tô achando não aqui não. Tu perdeu o livro, não acredito não. Quem pode ler, por favor, gente? Bora, pessoal. Sem ler, porque eu tô com mais. Tem 5 pessoas, sem ser Tiago. Pois é. Vou olhar aqui. Tem Luca, Ana Vitória, Ana, você pode ler, Gustavo, Ana? Vitor. Oi? Pode ler pra gente? Página 94. Deixa eu pegar o livro aqui. Cuida, mulher. Achei, prof. É que página? 94. Acho que ela tá ligada. Sim, gente, semana que vem me cobrem pra eu mostrar algumas notas de vocês. Ô, professora, Oi, Ana. minha mãe não pegou o livro não, dessa vez. Gente. Não, mas Da você... outra vez, ela não trouxe livro de ciências, não. Oxente. Ah, então Não, você... já foi entregue faz Semana que vem tempo. você peça, porque não precisa devolver o livro não, tá? Vocês vão usar ele e a gente vai ficar usando, tá? Tá bem? Tá Ana? certo, pois dessa vez eu vou pegar lá no colégio. Tá certo. Vai, Tiago. Bom dia, Luana. Eu também tava com Quando não. eu peguei a primeira vez, quando eu fui levar as tarefas, eu entreguei. Eu não sabia que era pra ficar. Ah, tem nada não, Raca. Tudo bem. Pode ficar. Depois eu pego agora. Tá certo. Tá, obrigada e desculpa aí. Nada. Vai, Tiago. É dessa tabelinha pra cima, né? É em cima, em cima da tabelinha. Uhum. Outro indicador de serviço que merece destaque é a cobertura da vacinação, ou cobertura vacinal. Por definição, são valores que representam o percentual de crianças Imunizadas. imunizadas com vacinas específicas
em determinada área e ano. Como visto no capítulo anterior, a vacina é uma ação indispensável como imunização contra doenças específicas, sendo uma das mais importantes aliadas da saúde pública. O uso de indicador é essencial para identificar situações de insuficiência, nas quais medidas de intervenção, como campanhas de vacinação, nas necessárias, sendo assim, esse tipo de monitoramento também permite compreender Variações. variações que eu não achei nem aqui, né? Regionais e controlar doenças evitáveis por imunização. Em geral, a cobertura vacinal mais comum monitora as 5 principais vacinas infantis. Como é que é esse nome aqui? Tetravalento, difteria, coqueluche, tétano e eu não sei o que. Hemófilos influenzae, tudo bem. Eu posso ler para você, BCG, que é a da tuberculose, hepatite B, poliomielite e tríplice viral, que é a responsável pelo sarampo, cachumba e rubéola. Então, gente, valeu. Eu acredito que todos vocês estejam com as vacinas em dia. Porque assim, né? Tudo bem que às vezes deixa uma ou outra passar, mas toda vez que vai tomar vacina, o pessoal lá do posto, eles sempre olham o cartãozinho, se tiver faltando, eles oferecem a vacina para você tomar. Então, observando aqui, essas são as principais vacinas que têm que ser tomadas, principalmente quando a gente é criança, que é para garantir imunidade para o resto da vida. Então, todo mundo tem no braço uma marquinha da BCG. Se não tiver, pelo amor de Deus, porque essa vacina é a única vacina que marca. Todo mundo no braço tem essa marca da BCG. Tem que ser tomado logo. Eu já vi gente que não tem. Nos primeiros... Eu já vi gente que não tem. Você já viu gente que não tem? Ave Maria. Que medo. Eu já vi em evento. Que a BCG ela é da tuberculose. Hepatite B, poliomielite, que é da paralisia infantil, que é uma doença que está erradicada no Brasil, que é a vacina da gotinha. Tá? Não precisa de agulha, não precisa de injeção. A criança toma uma gotinha. Febre amarela e tríplice viral. Esse ano estava tendo reforço da vacina do sarampo para quem não tinha tomado ainda. Então, assim, quem tomou a tríplice viral quando era criança, eu tenho meu cartãozinho de criança ainda, ele tá todo lascado, assim, todo rasgadinho, mas tá lá marcado no ano de 1900 e tanto que eu tomei a tríplice viral. Mas esse ano, por exemplo, estava tendo reforço da vacina de sarampo, porque em alguns locais estava tendo surto de sarampo. Vocês podem ver na página 95 que tem uma criança toda cheia de pontinhos vermelhos. Um bebezinho. Isso é um sintoma grave de sarampo. Isso porque, gente, muitas pessoas começaram a deixar de vacinar os filhos. Seja lá por qual motivo. Sei que eu ouvi, por exemplo, algumas fake news, algumas notícias falsas de que vacina é uma ideia mentirosa que o governo usa para injetar substâncias estranhas no nosso corpo e monitorar o nosso cérebro.
vacina é responsável por causar câncer, por causar autismo nas crianças. Isso tudo é mentira, tá? Mostrei para vocês aula passada. Professor, Oi? o que é autismo mesmo? Bom, autismo é uma condição genética que acomete algumas pessoas e vai ter diversos sinais, Jonathan. Não existe, assim, chama de espectro autista, porque ele pode ser desde um autismo leve a um autismo severo. Então, assim, tem pessoas que, geralmente essas pessoas autistas, elas têm dificuldade em se socializar, em conversar em grupo, de interagir em grupo, mas são pessoas extremamente inteligentes. Alguns têm dificuldade em desenvolver a fala. Eu tenho uma priminha autista, por exemplo. Ela é extremamente inteligente, mas ela tem dificuldade em socializar. Você fala com ela, Tipo, parece que ela não tá ouvindo, mas ela tá. Diga, Jonathan. o autismo dá uma vantagem e uma desvantagem. A pessoa tem alta inteligência, mas também... Então, assim, mas aí com tratamento, com acompanhamento médico, a pessoa desenvolve bastante. Tem pessoas hoje que têm autismo que você, tipo, nunca nem sonhou. Porque, justamente por conta do acompanhamento médico. Então, assim, essa minha prima, por exemplo, ela chegou a 2 anos de idade sem falar nada. E, assim, o pessoal da minha família começou a ficar preocupado. Meu Deus, essa menina não fala. E aí, né, com o acompanhamento médico, detectaram que ela tem autismo. Mas ela, tipo, ela pinta super bem. Ela é extremamente inteligente. Mas, assim, a gente respeita muito o tempo dela porque não é que ela não queira falar. Ela tem dificuldade em desenvolver a fala. Sabe? E aí varia também com relação ao sexo da criança. Meninos geralmente desenvolvem autismo de um jeito, meninas de outro. Menino geralmente é mais hiperativo. A menina geralmente é mais quieta. Isso tudo, assim, não tem uma única coisa assim que eu possa falar do autista, porque são diversos tipos de autismo. Mas assim, quando começou a surgir muita gente com autismo, começaram a falar, por exemplo, que era culpa das vacinas. E não tem nada a ver. Pode vacinar, chegue no posto se estiver faltando, diga, olha aqui meu cartão de vacina, vê se está faltando alguma, toma aí todas as vacinas. Se protejam, minha gente. Não é brincadeira, tá? Então, surto de sarampo no Brasil foi um absurdo. Porque isso é uma doença antiga, que já não era nem para existir mais. Aí, de repente, o povo aparecendo de novo com sarampo. Meu Deus. Então, aqui nesse quadro, a gente tem os índices de percentuais da cobertura vacinal em 2017. Então, eu quero ressaltar aqui, no Nordeste, por exemplo, febre amarela, a cobertura foi bem baixa. Mas por que foi baixa? Porque pouquíssimos locais do Nordeste têm foco de febre amarela. Não é como dengue, por exemplo, que dengue está em todo canto. Mas febre amarela, por exemplo, aqui no Nordeste é baixo porque não tem muito sentido ficar vacinando todo mundo de febre amarela aqui. Já no Sudeste é um pouquinho maior, porque no Sudeste em 2017 começou a ter surto de febre amarela. Então, eu acredito que os dados atualizados hoje estejam um pouquinho maiores, por exemplo. Mas vamos partir para outra coisa aqui para a gente poder encerrar a aula hoje. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. A gente vai voltar para isso, mas só para encerrar. Quando a gente não tem um saneamento básico adequado, a gente está muito propenso a pegar doenças por conta da água contaminada. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de vermes que são causadores de doenças. E isso acontece justamente pela falta de saneamento básico, ou seja, não ter um tratamento de esgoto adequado e não ter Professora, água. Oi, o que é isso? A primeira foto, essa aqui tipo uma cobra. é a lombriga. Hã? A gente conhece por lombriga. É chamado de Ascaris lumbricoides, mas pode chamar de lombriga popularmente falando. Essa aqui, ó, é a solitária, que fica no intestino da pessoa, tá? A gente vai entrar em detalhes na próxima aula. E aqui é o verme do amarelão, que é o que deixa a pessoa tipo pálida, cabisbaixa, sem força para nada. É o verme do amarelão. Mostrando os principais locais com internação hospitalar
por conta dessas doenças, tá? Você vê que o Maranhão é campeão de internação de pessoas por conta desses vermes e dessas bactérias e tudo mais. Então, eu vou encerrar por aqui, que eu tenho que dar aula lá no 6º ano agora, e vocês têm aula de história, tá? Então, até semana que vem, meus queridos. Beijo, fiquem com Deus.